Seu Amanda aqui novamente no Arte para Você e vamos voltar um pouquinho no tempo no impressionismo para falar sobre Renoir depois da vinheta. Oi, Seu Amanda aqui novamente no Arte para Você e hoje vamos voltar um pouquinho no impressionismo para falar não sobre Monet, não sobre Manet, nem sobre Degas, os mais talvez conhecidos ou as pessoas mais se lembrem, mas vamos falar sobre outro grande, enorme, imenso impressionista, muito lembrado também, mas que às vezes não é tão reconhecido como os demais, apesar de ser um dos meus impressionistas favoritos. Vamos falar sobre Pierre-Auguste Renoir, mas antes vou pedir que se inscrevam no canal, vou pedir que deem o like, deixem aí o seu like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Caso não sejam inscritos, vou pedir que se inscrevam para ajudar aqui o canal a crescer. E vamos agora falar sobre Pierre-Auguste Renoir. Eu disse que o Renoir nem sempre é tão reconhecido. Não é exatamente isso, mas é que às vezes ele é considerado, algumas pessoas consideram ele um pouco peso leve. Não pela sua técnica, que é fabulosa, pela sua capacidade, às vezes, de unir 2 ou 3 temas no mesmo quadro. Às vezes a gente vê uma obra do Renoir e tem ali retrato, tem natureza morta, tem paisagem, tem 3 na mesma obra. Ele tinha assim, uma capacidade de síntese nesse sentido, né, de pegar gêneros diferentes e colocar numa mesma obra, que é assim surreal. O plein air dele é maravilhoso. O uso de cor, assim, é de você sentar e chorar, porque não, né, o que emociona o uso de cor que ele faz é uma coisa simplesmente absurda. O dele com luz é sobrenatural, é divino. Os retratos são maravilhosos. A capacidade de movimento que as obras dele tinham são assim, eram incríveis assim. Então eram obras que você vê que tinham muito movimento, sempre tem leveza, tem coisas acontecem, né? É quase como se tivesse toda uma história sendo contada. Você consegue ver o movimento, você consegue quase que ouvir, sabe? Escutar, se tá ali, porque são obras de tanta vivacidade, de tanta energia, de tanta... São obras que borbulham, assim, com vida, né? De novo, a palavra movimento, né? Assim, com movimento, com entusiasmo. Porém, às vezes consideram ele um pouco peso leve, porque mais assim pelos temas, né? Os interesses que ele tinha. É claro que ele tinha todos os interesses que os outros impressionistas também tinham. Ele tinha um interesse sobre plein air e pintava maravilhosamente bem ao ar livre. Luz, ar, luz natural, a interação entre luz, entre ar, entre a atmosfera, as condições naturais, a pintura fora do estúdio, as pinceladas rápidas, as cores puras, que ele também dominava uma maestria, as cores que não eram misturadas, as cores vivas e complementares. Tudo que eu já falei, tem uma playlist sobre impressionismo, vou deixar aqui nos cards. Tudo que eu já falei aqui várias vezes. Mas também tinha o interesse dele, assim como dos demais impressionistas, pelas questões do cotidiano, da classe média urbana, das classes trabalhadoras, das vidas da vida na cidade, do cotidiano na cidade, as atividades de final de semana, a vida em família, assim como a vida com as cotidiana, assim, o dia a dia mesmo das pessoas comuns, não mais o interesse somente por figuras históricas ou figuras bíblicas ou figuras mitológicas, não, mas era uma arte sobre as pessoas comuns, a vida cotidiana, os cidadãos normais da vida real, as pessoas que estavam vivendo as suas vidas ali todos os dias. Mas o Renoir tinha, por exemplo, um interesse muito grande pela infância, pela psicologia da infância. Ele tem obras e obras e obras sobre crianças, um interesse muito agudo e arguto sobre a vida doméstica, na questão da relação entre as famílias, entre gerações. Isso aparece em todos os impressionistas, na verdade, mas nele é muito assim, como eu falei, chama muita atenção, é muito agudo nele isso. O interesse por moda, que ele tinha, que é fantástico. O pai dele era alfaiate, então ele conhecia muito bem tecido, ele conhecia o peso dos tecidos, ele conhecia muito, ele pintava muito bem as texturas, o peso, os materiais, assim, o olho dele para tecido, para tecelagem, uma coisa assim surreal. Mas não apenas o quão bem ele refletia os materiais, os tecidos, tudo isso, mas também como ele sabia usar as roupas, o figurino, digamos assim, para falar sobre idade, classe social, se era campo, se era cidade,
né? Inclusive ele tem duas obras, né, que são A Dance in the Country e A Dance in the City. E mesmo que você não olhasse os títulos, né, o que é o country, o que é city, só de olhar, né, são dois casais dançando, só de olhar você já sabe qual é no campo, qual é a cidade, porque a roupa ali, o figurino já comemora tudo, o figurino já informa tudo, né? Você já entende tudo, você já tá compreendendo tudo só de olhar as roupas. Você já sabe qual que é a dança no campo, qual que é a dança na cidade, né? Qual que é a dance in the country, qual que é a dance in the city, porque a roupa já tá te contando tudo que você precisa, informando tudo que você precisa saber, né? Se era um dia de semana, se era um dia de final de semana, se era um momento de lazer, se era um momento mais austero, mais formal, né? Sobre as mudanças de geração, como a roupa vai mudando à medida que a pessoa vai, né, envelhecendo e trocando de papéis, né? Quando você é criança, jovem, adolescente, quando você vira pai, quando você vira mãe, quando você se casa, enfim, quando você envelhece. Sobre, né, os diferentes momentos da vida da pessoa ao qual, né, ela vai trocando de roupa, né, literal e figurativamente também. Mas então, tem um pouco, né, algumas pessoas que acham que ele é um pouco assim, né, peso leve, mas eu acho que ele tinha uma habilidade muito grande em termos de, assim, né, o joie de vivre, né, assim, ele tinha um olhar muito bom para os prazeres da vida. Quando eu falei, a gente escuta as obras dele, porque é quase como se elas tivessem música aos fundos, né, a gente escuta as conversas, a gente escuta o barulho dos talheres, a gente escuta, assim, os cochichos, né, a gente escuta a vitalidade, porque são obras de uma vitalidade, são obras que transbordam emoção, são obras, assim, de uma sinceridade, assim, de vida, sabe, que tem uma potência de vida. As obras dele são realmente, assim, eu acho incríveis, me emociono muito com e de novo, o movimento, a leveza, a potência de vida, a energia de vida que as obras dele têm. E ele, assim como o Monet, eles eram, assim, tipo, BFFs, os melhores amigos, eles começaram, assim, né, na quase miséria, eles tiveram, né, um grande apoio, né, de alguns dos marchands, como o Paul Duranruel, também, né, do outro pintor impressionista e super amigo deles, o Gustave Caillebotte, que inclusive bancou por alguns bom tempo, assim, tanto o ateliê do Monet quanto os que eles tiveram carreiras também. Então foi também em parte, né, o Caillebotte que eles tiveram essa primeira empurrão na carreira, digamos assim. Inclusive, o Caillebotte foi quem bancou do próprio bolso dele a primeira exposição impressionista. Tem o vídeo sobre o Caillebotte, vou deixar aqui também nos cards, para caso quem não tenha visto se interesse por ele. O Caillebotte, sim, é um impressionista mais desconhecido, que eu acho que não merece, porque ele é fabuloso. E agora vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre Renoir. É conhecido como um dos maiores pintores impressionistas. No entanto, ele também não permaneceu estático e totalmente fiel ao estilo toda a sua vida. Sempre aberto a novas ideias e em constante desenvolvimento, criou milhares de paisagens, retratos, nus e fotos de grupo que retratam as alegrias da vida. O Pierre-Auguste Renoir nasceu em 25 de fevereiro de 1841 em Limoges, na França. Seus pais trabalhavam como alfaiates e quando Renoir tinha 3 anos, toda a família se mudou para Paris, onde moravam perto do Louvre. Como muitos filhos da classe trabalhadora pobre, Renoir teve que contribuir para a renda familiar. Começou a aprender como pintor de porcelana aos 13 anos e revelou-se tão talentoso que logo lhe foram confiadas tarefas mais exigentes. Seu tempo na fábrica de porcelana tornou-se uma influência notável repetidas vezes no trabalho de Renoir, como esmalte luminoso aparecendo em muitas das naturezas mortas e cenas de mesa. Depois que a fábrica foi fechada, Renoir conseguiu pagar as contas pintando ventiladores e toldos. Aos 20 anos, finalmente começou a estudar com o pintor Charles Gleyre e a ter aulas na Escola de Belas Artes. Seus colegas de classe incluíam Alfred Sisley, Claude Monet e Frédéric Bazille, de quem permaneceria amigo de todos eles, né, por toda a sua vida. O talentoso quarteto frequentemente trabalhava junto, dividia um estúdio e estudava copiando os mestres do Louvre. No entanto, os 4 logo encontraram modelos mais contemporâneos, como os artistas ao ar livre que se aglomeravam em torno de Gustave Courbet, e cada vez mais eles começaram a montar seus cavaletes ao ar livre. Após completar sua formação, o trabalho de Renoir foi incluído na exposição anual do Salão de Paris. Embora ele estivesse sendo incluído em shows, ele não estava tendo uma vida muito boa e muitas vezes mal conseguia comprar comida. Sem uma renda estável, ele não conseguiu se estabelecer e começar uma família, mas sua modelo frequente, Lise Trerot, permaneceu sua amante por 6 anos. Renoir finalmente se voltou para o impressionismo, que se desenvolveu junto com Monet. No início da década de 1870, Edouard Manet juntou seu círculo de Renoir, Monet e Sisley, e o grupo muitas vezes montava seus cavaletes lado a lado e praticava a pintura dos mesmos motivos. Renoir entrou agora em um período extremamente produtivo, durante o qual pintou muitas de suas obras mais famosas.
Ele encontrou inspiração nos locais de entretenimento em Montmartre, como Moulin de la Galette, bem como nos arredores de Paris, às margens do Sena, como o local de excursões Maison Fournaise, onde foi criado o Café da Manhã dos Remadores. Essas obras ensolaradas irradiam uma leve joie de vivre, povoada de amigos e conhecidos do pintor que, como ele, pertencia ao meio criativo da capital francesa. Embora alguns críticos tenham considerado frívolo, o objetivo de Renoir era colocar na tela as coisas que ele achava bonitas e que lhe davam alegria e energia para viver. As cenas alegres eram criadas principalmente na primavera e no verão, pois ele era profundamente relutante em retratar as estações sombrias. Casais dançantes são um tema recorrente em sua obra, assim como as elegantes damas da sociedade parisiense. Ele os retratou engajados em uma variedade de atividades, como ir ao teatro, como visto em A Primeira Saída. Renoir participou das exposições impressionistas, mas se esforçou continuamente para que seu trabalho ainda assim fosse aceito no salão. Depois que ele finalmente recebeu vários pedidos grandes em meados da década de 1870, sua situação financeira melhorou consideravelmente. Como resultado, no entanto, ele recebeu tantos pedidos de retratos que chegou a ter que lutar para dar conta de toda a demanda. Esse aumento de renda deu a Renoir a liberdade de escolher suas comissões e em 1881 ele viajou para a Itália e a Argélia. Sua estadia na Itália teve um impacto duradouro em sua arte, pois ele se envolveu profundamente com os antigos mestres e começou a se afastar do impressionismo. Rafael, em particular, o inspirou, e nesse período os quadros de Renoir tornaram-se mais clássicos e mais definidos. A vida privada de Renoir também mudou desta vez. Em 1885, ele teve um filho, Pierre, com sua amante Aline Charigot. O casal se casou em 1890, depois teve mais 2 filhos, Jean e Claude. Como Renoir se estabeleceu na vida particular, artisticamente ele voltou a um estilo mais suave. Isso ficou particularmente evidente em suas representações de banho de mulheres jovens, sua versão do nu clássico. No entanto, tinha uma artrite nas mãos que tornava seu trabalho cada vez mais difícil. Como o clima mediterrâneo no sul da França ajudava a aliviar a dor, ele mudou-se para Cagnes-sur-Mer em 1907. A última grande musa de Renoir foi a prima de sua esposa, Gabrielle Renard, que já havia se tornado parte da casa em Paris e trabalhava para sua família como babá. Em Cagnes-sur-Mer, ela se sentava como modelo e o ajudava a pintar, até amarrando pincéis em sua mão quando ele não conseguia mais pegá-los. Enquanto a saúde de Renoir continuou a se deteriorar nos últimos estágios de sua vida, seu trabalho teve um reconhecimento cada vez maior e mais amplo. Em 1899, tornou-se cavaleiro da Legião de Honra. Em 1900, foi representado na Exposição Mundial de Paris. Em 1910, uma grande retrospectiva foi dedicada a ele na 9ª Bienal de Veneza. E ele teve a alegria de ver tudo isso em vida. Pierre-Auguste Renoir morreu em 3 de dezembro de 1919 em Cagnes-sur-Mer. Ele passou seu talento artístico para seus filhos. Pierre se tornou ator, Jean, um grande cineasta, e Claude, um ceramista. Hoje, as pinturas de Renoir estão expostas nos museus mais importantes do mundo e alcançam preços multimilionários, provando que o público mundial ainda se encanta com suas telas. E uma coisa que eu acho muito legal é que o Renoir viveu para ver esse prestígio, né? Nem todos os impressionistas chegaram a ver isso. O Monet, né, seu super melhor amigo, viu, e ele também, né? Ele teve uma vida muito longa, ele morreu velho, né? Até hoje ele teria morrido, né, com uma idade bastante avançada, para a época ainda mais. Ou seja, ele teve uma vida longa e ele conseguiu ver todo esse enorme, maravilhoso reconhecimento que ele teve. Ele conseguiu sair da pobreza, assim como Monet. Ou seja, ele conseguiu ter ganhos financeiros, ganho de respeito que eles tanto queriam, o reconhecimento pelo qual eles tanto lutaram, né? Veio o prestígio, a aceitação e o amor do público. Que incrível que deve ter sido para ele ter podido ver isso em vida, né? E compartilhar isso, né, com um dos seus melhores amigos e parceiros de vida, né, que foi o Monet, com as suas respectivas famílias, que também eram todas amigas, eles pintavam, inclusive, uns aos outros, e as suas respectivas famílias também. Eu tenho uma playlist sobre impressionismo, vou deixar aqui, já falei muito sobre eles, mas, de fato, é um tema, né, é um movimento, né, inesgotável. Espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez para deixar o like. Aceito sugestões de temas também, de futuros vídeos, e aguardo vocês no próximo. Obrigada pela companhia e até já. Tchau!